Mais uma vez estamos aqui, o professor Renilson de Química, aqui da Escola Estadual Maurício Augusto de Azevedo, falando aí umas dicas importantes para que você possa sobressair nas atividades, no Enem, no vestibular, aí no que se refere à parte de Química, tudo bem? Na última aula que eu gravei aqui para vocês, nós não abordamos com a ênfase necessária sobre as ligações intermoleculares. Então, vou dar uma fala rápida aqui sobre as ligações intermoleculares. Conforme o próprio nome já diz, inter significa que é o quê? As ligações que ocorrem entre uma molécula e outra. Suponhamos que eu tenho a molécula A, que vai estar ligando com a molécula B, que por sua vez vai ligar com a molécula C. Qual é o tipo de ligação que existe que faz com que essas substâncias se mantenham presas, que forme aquela substância? Então, esse tipo de ligação, elas são classificadas. Existe a dipolo-dipolo, que é o tipo de ligação que ocorre entre as moléculas polares. Nós sabemos que existem as substâncias polares e as substâncias apolares. Uma boa dica para você, eu posso dar como exemplo, a água é uma molécula polar. O óleo de cozinha, as gorduras, são moléculas apolares. Então, você percebe que uma molécula de água não mistura em temperatura ambiente com uma molécula de óleo. Por quê? Porque elas são substâncias que têm cadeias diferentes. Uma é polar e a outra é apolar. Então, quando uma tipo de ligação dipolo-dipolo ocorre entre as moléculas polares, dipolo induzido é o tipo de ligação que ocorre entre as substâncias apolares. E existe também as ligações de hidrogênio. Eu até já coloquei aqui, porque às vezes existe a comparação das forças dessas ligações. Professor Renilson, qual a diferença? Como que eu vou identificar essas forças? As substâncias que apresentam maior força de interação entre as ligações, essas substâncias vão apresentar uma temperatura de ebulição mais elevada. As substâncias que apresentam uma ligação mais fraca, elas vão apresentar uma temperatura de ebulição mais baixa, ou seja, elas têm mais facilidade de se dissociarem, de se separarem, correto? E existe aí, eu já coloquei na ordem aqui, uma ligação dipolo-dipolo, ela é mais fraca do que a ligação dipolo induzido. E a ligação dipolo induzido é mais fraca do que a ligação que existe aí, a ligação de hidrogênio, também conhecido como as pontes de hidrogênio. Porque o átomo de hidrogênio, ele tem uma facilidade muito grande de estar criando ligações. É o conhecido como o hidrogênio com o FON. Por que FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Quando o hidrogênio está ligando com um desses três elementos químicos, ocorrem as pontes de hidrogênio. Isso faz com que essas moléculas criem uma força, uma interação muito grande entre elas pela diferença aí de eletronegatividade. Bom, pessoal, é isso aí, nós não tínhamos comentário, então reforçando agora. Na última aula, nós falamos aqui sobre as transformações gasosas. E agora eu vou dar sequência aqui falando sobre termoquímica. A termoquímica vai aparecer aí, vou até colocar o símbolo aqui, o ΔH. O que é o ΔH? O delta significa variação e o H refere-se à entalpia. Existe um camarada lá, German Henry Hess. Esse pesquisador, ele fez um levantamento e chegou à conclusão seguinte: todas as reações químicas que nós identificamos, elas podem ser ligações endotérmicas ou ligações exotérmicas. Eu vou colocar aqui, endotérmicas, só fazer uma abreviação, e as ligações exotérmicas. Ou seja, endotérmica está referindo, para ficar mais fácil, endotérmica é uma reação, é um calor interno, ou seja, absorção de temperatura. E exotérmica é uma liberação de calor. Então, existem vários tipos de reações. Umas absorvem calor para que elas aconteçam e outras precisam liberar calor durante aquela reação.
Eu vou te dar um exemplo simples, né? Vamos supor, por exemplo, no processo do degelo, quando uma barra de gelo, para que ela possa sair do estado sólido e passar para o estado líquido, ela vai estar acontecendo o quê? É um fenômeno físico? É sim um fenômeno físico, mas vamos entender essa situação desse fenômeno. Ela absorve o calor. Na medida que ela vai absorvendo o calor, aquela molécula aquela barra de gelo vai sair do estado sólido, passa para o estado líquido e posteriormente, na permanência, na manutenção daquele calor, ela vai passar para o seu estado gasoso. Então aí foi uma reação que endotérmica. Agora um outro exemplo de uma reação exotérmica, se você pega um palito de fósforo e risca esse palito de fósforo, ali na ponta daquele palito existe uma quantidade de fósforo. E aquele fósforo em contato com a pólvora que ele riscou ali, ocorreu um atrito, ele entra em combustão. No momento que ele começou a entrar em combustão, o que acontece? Ele vai liberar a energia, essa energia sai na forma de calor. Então foi uma reação exotérmica. Então qual foi a definição de Hess, né? Germain Henry Hess, mais praticamente conhecido como Hess? O que ele define? Que toda reação química, isso é conceito, toda reação química ela ocorre com absorção de energia ou com liberação de energia. Existem algumas reações que elas vão acontecendo gradativamente. Não é aquela coisa instantânea. Tem reações que são espontâneas, que é o caso, por exemplo, da combustão da gasolina, do álcool, é aquela coisa de explosão. O funcionamento do motor, por exemplo, na hora que você deu a partida, ocorreu aquela centelha que foi lá e transformou já uma energia estática, transformou em energia de movimento e assim sucessivamente. Agora, existem outras reações que elas vão acontecendo gradativamente. Então é muito difícil que nós tenhamos condições de acompanhar todas essas etapas de uma reação. Me dá um outro exemplo aí, Renilson, para ficar mais claro. Então vamos supor, por exemplo, no momento que você preparou um concreto, né, o pedreiro foi lá, fez o concreto, ele colocou, aquele concreto ele fica duro, né, instantaneamente? Não, leva-se um certo tempo para ele adquirir aquela consistência. E esse certo tempo que eu estou falando, o que está acontecendo? Vai acontecendo várias reações ali naquela massa de concreto. Ela vai estar absorvendo calor, ela vai tendo um rearranjo ali daquelas substâncias que foram colocadas, evaporação do líquido da água que foi colocado, até que chega um momento que ele tornou-se totalmente sólido, extremamente resistente. Então, nesse intervalo de tempo, o que estava acontecendo? Algum tipo de reação, um fenômeno físico estava acontecendo ali. Como não tem condições de avaliar isso, o que Hess fez? Ele criou uma definição para simplificar isso aí, que como que eu vou identificar a variação da entalpia? A variação da entalpia é dada pela entalpia final menos a entalpia inicial. Ou eu poderia simplesmente falar que a variação da entalpia vai ser dada pela a energia do produto menos a energia dos reagentes. Produto reagente, ou seja, na hora que eu tiver um produto final, eu vou ter a quantidade de energia que tem nele, menos a energia que ele tinha no início, a energia dos reagentes, eu saberei qual é a quantidade de energia que foi envolvida. Eu pego a energia final menos a energia inicial, eu vou saber qual foi a variação, qual a quantidade de energia que estava ali envolvida. Aí eu vou saber se houve absorção ou se houve liberação de energia no final. É isso aí. Assim, qual a importância principal do estudo da termoquímica? É que você, através do estudo da termoquímica, você consegue identificar qual é a energia específica dos alimentos, esses energéticos, todos os produtos, né, proteicos, todos eles têm que ter o quê? Você vai formar um produto, ele vai ser dado o quê? Em quilocaloria. Quilocalorias refere-se que a quantidade de calorias existente numa certa quantidade de massa daquele determinado produto. Beleza, pessoal? Então, dando sequência que agora vamos falar um pouco sobre química orgânica.
A química orgânica é uma das matérias mais cobradas em todo o sistema de avaliação no nosso país, por que não dizer no planeta. Sempre você precisa ter um conhecimento, porque a química orgânica, ela refere-se a todos os seres existentes no planeta, independente da sua constituição. Pode ser os animais, os vegetais, todos os reinos, reino moneda, protista, fungo, todos os reinos, eles têm essa composição orgânica. Então a química orgânica, até um certo tempo, até uns certos anos, era definida como a química dos seres vivos. Mas aí depois nós podemos perceber que não refere somente aos seres vivos. Existe, por exemplo, os resíduos dessa matéria que está no subsolo, que é conhecido como petróleo, eles têm uma substância, é uma substância orgânica, e ali existe essa presença aí da substância orgânica. Então, ficou definido o seguinte: concluiu-se que toda substância orgânica, ela precisa ter o elemento químico carbono, que tem como símbolo o C. Então, o que eu posso definir para você como regra? Você pode encontrar substâncias que tenham carbono na sua composição química e que não seja uma substância orgânica. Mas toda substância orgânica tem que ter carbono. Definiu isso aí? Repetindo, você pode encontrar substâncias que tenham carbono que não sejam orgânicas, mas para a substância ser orgânica, ela tem que ter carbono. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu coloquei H2CO3, percebe aqui a presença do átomo de carbono? Essa substância é um ácido, é o ácido carbônico. Não é uma substância orgânica. Ela tem carbono e não é orgânica. Agora, se eu for falar, por exemplo, do álcool, né? Eu posso colocar aqui, CH3CH2OH. Percebe a presença do átomo de hidrogênio, oxigênio e carbono? Ela é orgânica. Isso aqui é o álcool etanol, tá? Então, nós vamos fazer uma rápida classificação aqui para você identificar os átomos de carbono. Quando você tiver cadeias carbônicas, o que é cadeia carbônica, professor? É uma sequência de átomos de carbono. Ela pode ter essa representação, onde os átomos de hidrogênio ficam ocultos, ou então você pode ter uma representação assim, Quando eu estou colocando assim, os átomos de carbono, eu estou criando aqui o quê? Uma cadeia carbônica. Você precisa entender que imaginar, né, que aqui em cada extremidade dessa existe um átomo de hidrogênio, correto, pessoal? Então eu estou fazendo aqui uma representação estrutural. Representação estrutural. Agora, essa mesma representação que eu estou fazendo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Eu posso fazer assim, 1, 2, 3, 4. Essa mesma representação aqui, eu posso fazê-la desse jeito. Cada extremidade dessa aqui, cada junção, é como se tivesse um átomo de carbono aqui, outro átomo de carbono aqui, outro aqui e outro aqui, Então, olha só, eu não tenho aqui um átomo de carbono ligado a 3 hidrogênio, é como se imaginariamente aqui tivesse, 3 átomos de hidrogênio. Está aqui o CH3, esse aqui não é CH2, o carbono ligado a 2 átomos de hidrogênio, é como se tivesse um átomo de hidrogênio para cá e outro átomo de hidrogênio para cá. Aí você fala, professor, mas o carbono não tem que fazer 4 ligações? Sim, aqui, uma ligação, 2 ligações, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Outro CH2, percebe? Imaginariamente é como se tivesse, 2 átomos de hidrogênio, um para cima e outro para baixo. E lá no final, o CH3 está aqui, 1, 2, 3 átomos, certo? Então, essa aqui é uma representação estrutural, aqui é uma representação também que é a mesma coisa dessa aqui, tá? Então, quando você tem esse tipo de cadeia, nós falamos que nós temos o quê? São hidrocarbonetos. Deixa eu escrever certo? Hidrocarbonetos. Faltou aqui, Nilson. Hidrocarbonetos. Por que hidrocarbonetos? É uma sequência de
átomos formadas somente por átomos de hidrogênio e átomos de carbono. Assim são os hidrocarbonetos. Tudo bem, pessoal? E aí, existem as cadeias carbônicas. Como, Renilson, que eu identifico uma cadeia carbônica? A maior sequência de átomos de carbono é a cadeia principal. Aí você identifica a maior sequência. Deixa eu dar um exemplo. Vou aproveitar essa cadeia que eu já tenho aqui, ó. Eu vou estender um pouquinho a mais, só mais um outro átomo ali, ó, para facilitar ali para vocês. Eu coloquei mais 2 átomos, tá? 2 átomos de carbono ali. Eu vou apagar aqui embaixo para facilitar a compreensão aí de vocês, tá? Essa aqui é a mesma representação. Eu vou apagar aqui só para fazer uma rápida explicação aqui, tá? Então, olha só. Imagine que essa cadeia, ela tem isso aqui, ó. Eu vou ter outro átomo de carbono que veio para cá. Coloca uma dupla ligação aqui, ó. Então, olha só, o que é a cadeia principal? É a maior sequência de átomos de carbono. Observe comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Conta aqui comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Então, olha só, eu tenho essa aqui que está com 6, que seria uma cadeia linear, e eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é uma cadeia que a gente fala angular. Se eu fosse fazer a representação dela, eu teria uma que é assim, que tem 6 átomos de carbono, e tem uma outra que é assim, que tem 7 átomos de carbono. Então, qual que seria a cadeia principal? Se fosse, então, a cadeia principal seria essa aqui, ó. Aqui seria a cadeia principal. Isso aqui, o que ficar fora da cadeia, recebe o nome de raiz. Então, seria uma cadeia ramificada. E se eu for dar o nome para essa cadeia, o que eu tenho que obedecer? Algumas regras. Então, olha onde que está a raiz. Se eu contar daqui para lá, ó, e de lá para cá, direita para a esquerda, 1, 2, 3, significa que eu tenho uma raiz no carbono 3. Aqui seria o carbono 4, 5, 6 e 7. Agora, vamos contar da direita para a esquerda. Acompanhe comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cadeia, a raiz, estaria no carbono 5. Renilson, poderia repetir? Sim, ó. Contando da esquerda para a direita, daqui para lá. 1, 2, 3. A raiz estaria no carbono 3. Se eu conto da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. A raiz estaria no carbono 5. Então, a preferência é para o menor. Então, ficaria daqui para lá. Como que eu daria o nome? Seria 3, porque é uma raiz. Eu coloco 3 metil. Quantos carbonos tem na cadeia? Heptano. 3 metil, heptano. Certo? Então, são regras que nós precisamos estar respeitando e obedecendo. Porque você já percebeu a importância de tudo isso. Não importa quantos medicamentos que são identificados, quantas substâncias que são identificadas no planeta, você não vai ter nenhuma substância com fórmulas químicas diferentes e com o mesmo nome. Então, cada substância recebe um nome diferente. Por quê? Porque são respeitadas regras que é controlado pela IUPAC. O que é IUPAC, Renilson? IUPAC é a União da Química Pura e Aplicada. É um órgão internacional que controla tudo isso. Beleza? Vamos apagar aqui para nós darmos sequência, tá? Depois dos hidrocarbonetos, que são as cadeias formadas somente por átomos de carbono, o que é importante você observar? Vou entrar numa parte que é um dos mais cobrados. Isso aí você pode ter certeza. Você nunca vai conseguir fazer uma prova que envolve conhecimentos de química sem existir uma dessas questões, que são os compostos orgânicos oxigenados. Então eu vou falar rapidinho aqui sobre alguns deles. Como são esses compostos? Um dos primeiros aí que nós vamos estar falando são sobre os álcoois. Por que a pronúncia álcoois? Porque existem vários tipos de álcoois.
Então é classificado num grupo. Nós temos o metanol, etanol, butanol, propanol. Então, os álcoois, ele tem uma terminação com ol. Um exemplo disso aqui dos álcoois, eu vou pegar, por exemplo, se eu tiver o CH3OH, eu tenho um átomo de carbono. Então você precisa definir, isso aí tem que ficar bem decorado mesmo, a sequência. Um átomo de carbono é MET, 2 átomos de carbono é ET, 3 é POP, 4 é BUT, 5 é PENT, 6 é EPT, 6 é EX, 7 é EPO, 8 OCT, 9 NON e 10 DEC, certo? Então, esse caso aqui, eu tenho um átomo de carbono, seria o quê? MET, MET porque é um átomo de carbono. Agora, a terminação AN, por que AN, Renilson? Porque existe somente ligações simples. E eu não disse que a terminação é OL, tem que ser OL. Então, qual é o nome dessa fórmula química aqui? Metanol. Tá? Agora, vou dar um outro exemplo aqui de um outro álcool. Que seria, por exemplo, esse aqui, ó, CH3CH2OH. Quantos átomos de carbono eu tenho? Eu tenho 2 átomos de carbono, é o quê? ET. Só tem ligações simples, AN. Como é álcool, termina com OL. Respeitando a regra, qual é o nome dele? Etanol, que é o álcool do posto de combustível, esses álcools que são comercializados aí. Agora, existe lá uma sequência de vários tipos de álcool, beleza? Então, Renilson, como que eu vou saber que um composto, eu bati o olho lá e sei que é um álcool? Olha aqui, ó o jeitão aqui, ó. Vou fazer essa molécula que eu acabei de fazer, ó, OH. Então você percebe uma cadeia que tem átomos de carbono e ligado nessa cadeia, que é uma cadeia aberta, está ligado o quê? O OH. OH é conhecido como o quê? Hidroxila. A presença da hidroxila ligada numa cadeia carbônica indica que é um álcool. Certo? Bateu o olhão lá, enxergou a hidroxila numa cadeia aberta, é um álcool. Apagando aqui agora, para nós passarmos, vamos dar um passo à frente. Certo? Falamos aí sobre os álcoois. Na sequência aqui, ó, vamos falar sobre o outro. Decorou o álcool, agora fenol. Bem rapidinho, ó. Fenol. O fenol, você viu que o álcool tem uma cadeia aberta. Eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Uma cadeia fechada, que eu vou chamar de um anel aromático. E vou ligar nessa cadeia, eu vou colocar o quê? O OH, que é a hidroxila. A hidroxila, ligada numa cadeia fechada, de preferência aromática, é um fenol. Renilson, como que eu vou separar o álcool do fenol? Álcool, cadeia aberta, ligado à hidroxila. Fenol, cadeia fechada e ligado numa hidroxila. Certo? Tem que estar ligado. Pode ser uma, duas, três, várias hidroxilas ligadas. Do mesmo jeito que acontece com o fenol, acontece com o álcool também. Eu tenho diol, triol, essa referência é a quantidade de hidroxilas que está ligado. Passando aqui agora à frente, aqui, ó, vamos falar sobre os aldeídos. Aldeído. O aldeído tem uma terminação al. Né? Então, o que prevalece no aldeído? É isso aqui, ó, C-O-H. Isso aqui é conhecido como carbonila. Carbonila. Você tem que decorar as regrinhas. C-O-H, carbonila. E aqui agora vai ter uma sequência de átomos de carbono. Ó. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, eu olho lá o jeitão. Renilson, como que eu vou contar? Você vai dar preferência sempre o carbono que está ligado no oxigênio e no hidrogênio. Esse é o carbono 1, esse é o 2 e esse é o 3. Que tipo de composto é esse aqui? É o aldeído. Quantos carbonos tem? 3. 3 é o quê? Próprio. Só existe ligações simples. Então, AN. A terminação, lembra que o professor Renilson falou que a terminação tem que ser AL, enquanto que o álcool e o fenol é OL, o aldeído, terminação AL. Aí você vai lá e coloca AL. Qual é o nome do composto? Propanal. Certo? Então, depois disso aí,
Vamos dar um passo mais à frente. Falei aqui do aldeído, ó. Eu acho que dá para fazer aqui do lado, ó. Esse composto aqui, ó, cetona. Como que é caracterizado as cetonas? Você tem que ter o carbono, que é conhecido como carbono cetônico. Ó, Renilson, o que é carbono cetônico? É um carbono que está ladeado por átomo de carbono. Se aqui, por exemplo, fosse nitrogênio, isso não seria cetona. Porque não estaria ladeado. Ladeado quer dizer, de um lado e do outro, tem que ter o átomo de carbono. Se não tiver o átomo de carbono, não é cetona. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos carbono de um lado e carbono do outro. Então, esse átomo de carbono aqui é o carbono cetônico. E aí ele vai estar ligado em quê? No átomo de oxigênio. As cetonas, elas têm a terminação ona. Certo? Ona. Como que fica o nome desses compostos aqui? Ó? Quantos carbonos nós temos? Não é 3? Pronto. Só tem ligações simples, an. E a terminação tem que ser o quê? Ona. O nome do composto é propanona. E assim vai, de acordo com a cadeia. 5 carbonos, 6 átomos de carbono, e assim sucessivamente. Apagando esses dois aqui, rapidinho, vai dar tempo de a gente falar mais algumas coisas aqui, ó. Percebe que o pincel atômico aqui, isso é acumulação, né? As cores vão se misturando aqui, embora a gente não perceba muito, mas as cores vão se misturando aqui no quadro e vai criando uma dificuldade de apagar. Mas isso não impede de nós darmos sequência na nossa aula, beleza? Então aqui, ó, já falamos lá das cetonas, eu vou falar aqui agora do ácido carboxílico. O ácido carboxílico é C-O-H. C, carbono, fazendo dupla ligação com o oxigênio e fazendo uma ligação simples com o OH. Então isso aqui é conhecido como carboxila. A carboxila. E aí eu vou colocar aqui um outro átomo de carbono, ó. Como que fica o nome desse composto aqui, pessoal? Ó, a terminação é oico. Terminação oico. Beleza? Então, quantos átomos de carbono eu tenho? 2. Et. Só tem ligações simples. An. E a terminação? Oi. Aí você tem que acrescentar a palavra ácido. Ácido etanóico. Tudo bem? Qual é o radical? Oico. Dos ácidos carboxílicos. E para finalizar aqui, que o nosso tempo aqui também é curtinho, decorou isso aqui, ó. Apaguei. Tem que ser bem rápido aqui, é só algumas dicas para você ir lembrando. Chegamos em quê? Chegamos no ésteri. Nos ésteri e no éter. Deixei esses dois por último para você ver, ó. O éter é um átomo de carbono e ligado aqui nós temos o quê? Eu vou colocar aqui, ó. O átomo de oxigênio está dentro da cadeia. Se o átomo de oxigênio está dentro da cadeia, então ele tem que ter uma terminação ox. Quantos átomos de carbono tem do lado de cá? Met. Por que met, professor Renilson? Porque só tem um átomo de carbono. Aí eu coloco o radical, que é ox, e do lado de lá tem mais quantos átomos de carbono? É met de novo. E a terminação, porque só tem ligações simples, metoxmetano. Seria o nome desse composto. E no caso dos ésteres, os ésteres são compostos híbridos. Por que híbrido, Renilson? Que é a ligação, por exemplo, de um átomo, de um ácido carboxílico. Vou colocar aqui, ó, o ácido carboxílico. Percebe? É ácido etanóico que vai estar ligando, faz uma ligação aqui, ó, com o outro composto, que é um álcool. Vou colocar aqui, ó, o álcool, por exemplo, qual que é o OH? CH3. CH3 é um álcool, tá vendo a hidroxila? Ácido carboxílico com hidroxila. O que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, que mágica legal, ó. O que é isso aqui, ó? Isso aqui virou água, H2O, vira água. E o que foi que sobrou? Presta atenção, ó. Sobrou CH3, CH2, fazendo uma dupla ligação aqui, ó. Isso aqui tá um risquinho a mais aqui. Ó, fazendo a dupla ligação, 2, 3, 4 ligações.
Essa ligação aqui, ó, vai ligar lá, ó, com aquele outro oxigênio e CH3. Percebeu o híbrido que formou? Essa substância que é o resultado da ligação de um ácido carboxílico com um álcool forma o éster. E o éster, qual o nome que seria esse composto aqui, ó? A terminação dele tem que ser ato. Terminação A. Então, 2 carbonos lá de cá, et. Ligações simples, an. Eu encaixo a palavra ato, ficou o quê? Etanoato, né? Ano, né? Etanoato de quê? Metila, tá? Etanoato de metila. Só para finalizar, escrever o nome certinho aqui, vai ficar bem bonitinho aqui, ó, para você entender. Qual é o nome desse composto? Etanoato. Aí se coloca a preposição de metila. Por que metila, Renilson? Porque só tem um átomo de carbono lá. Então, como você vai identificar isso aí? Pelos radicais, certo? Identifica os radicais, igual eu já falei, faça uma revisão de toda essa nossa aula aí. Eu tenho certeza que você vai sair muito bem em todos os testes, no Enem, no vestibular. Tendo alguma dúvida, entre em contato com o professor Renilson, aqui na Escola Estadual Maurício Augusto de Azevedo. Será um prazer tirar a dúvida de vocês sempre. Aquele abraço, moçada.